Bom, vou gravar aí. É, Boa tarde, então, aí, Sebastião. Boa tarde. Bem-vindo aí ao curso, né? Eu vou abordar aí com vocês, Sebastião. Assim, espero poder abordar da uma forma mais completa possível, mas é óbvio, a gente tem que ter um pouco. Aqui é só um norte, né? A gente tem que dar aquela ampliada aí, né? Eu vou falar então um pouco da parte de instalação, operação e manutenção de sistema de refrigeração residencial, certo? Vou dar um apanhado geral aqui, né, que em torno de uma hora e pouquinho a gente consiga fazer essa aula aí. Bom, deixa eu compartilhar a tela. Bom, primeiro vamos pegar a partir dos conceitos básicos, né? Bom, então a refrigeração, ela é uma ciência recente, né? A forma, né, que o pessoal antes tinha do conceito de refrigeração, de retirar calor ou de conservar alimentos, né, que era o principal objetivo, utilizando o próprio gelo, né, no caso dos países frios, né, se mantivesse por mais tempo, né, então era uma forma de conservar. Com o advento da refrigeração, né, então a gente conseguiu aí, né, o do ciclo, né, o ciclo de refrigeração, conseguir retirar um calor do ambiente, né, num processo reverso à máquina térmica, de forma, então, que eu consiga congelar os alimentos, né, ou seja, eu retiro o calor, né, eu deixo os alimentos com temperatura menor, e ele é um nível de empedrar. Esse empedramento, né, entre aspas, a água que tem contida no alimento, que acaba congelando, né, a partir de 0 graus, né, a minha água solidifica. Então, isso é o efeito de refrigeração. Bom, nos nossos refrigeradores aí, né, pessoal, a gente tem, né, Sebastião, a gente tem dois compartimentos. A gente tem um chamado de refrigerador e o outro é o congelador, né? O refrigerador, ele só diminui um pouco a temperatura, ele não chega a congelar o alimento, né? O, o congelador, né, ele já vai, então, ele tira o calor da água, deixar, então, a menos de 0 grau, né? Então, o frio, né, ele vai se espalhar por todo o aparelho. Então, o ar frio que está em contato com o congelador, né, ele fica mais denso, né, esse ar, então, com mais temperatura, ele fica mais denso, pesado, né, ele desce, né, por gravidade, né, e ao mesmo tempo, então, ele empurra o ar quente e joga para cima, né. E isso é feito naturalmente pela convecção, né, que é justamente a diferença de densidade da massa de ar, né. Já que a minha massa fria, ela é mais, vamos dizer assim, mais densa, mais pesada, ela desce. E a massa de ar quente, como ela é menos densa, mais leve, ela sobe. Por isso que então dá esse movimento de calor, né? E nesses modelos aí, né, de refrigerador de duas portas, né, o compartimento, né, destinado então à conservação, como placa fria, né, proporciona então a temperatura acima de 0 graus, que vai então congelar o alimento. Bom, os aparelhos hoje, né, antes, né, não tinha o chamado, começou sem o degelo, né? Então você tinha que descongelar, né? Então, à medida que acumulava gelo, acumulava aquela, vamos dizer, aquela crosta de gelo e diminuía muito a eficiência do aparelho, né? Ou seja, diminuía a eficiência, aumentava o consumo de energia e, consequentemente, perdia eficiência, né? E então veio uma evolução chamada degelo automático, né? Que ele meio que derrete o gelo, não deixa ele se acumular. E só que ele vaza para alguma forma. E os modelos mais modernos são os chamados frost free, que é o livre de gelo, né? Então no que ele atua na convecção que é forçada, né, por microventiladores e condutos de ar entre os compartimentos de congelamento e armazenagem. Né? Então nesses modelos vão ter então
controle de abertura de passagem do ar, que não vai permitir, então, acúmulo de gelo, né? Então, vai sempre ficar livre de gelo. Nunca, então, esses modelos aqui vai ter uma camada mais bem pequena de gelo, nunca vai permitir, então, esse acúmulo, né? Ou tendo que forçar um degelo ou alguma coisa assim, né? Bom, bom, no refrigerador aí, né, pessoal, ele é formado, né, os mais antigos, ele tem essa serpentina, né, com essas aletas aqui, né. É, esse aí, pessoal, representa o condensador do meu refrigerador, né. Os congeladores de hoje, né, o condensador fica do lado de dentro, ele não é mais exposto dessa forma. Para que que serve isso aqui? É justamente para pegar o calor que a gente retira do alimento e jogar para o ambiente. Como isso é feito? O compressor, né? Então, o compressor circula o fluido refrigerante retira calor do ambiente, evapora e joga para fora, né? Nessa circulação aqui. Aqui são tubos, né? Onde o meu fluido ele está circulando e está jogando calor para fora. Então ele joga calor para fora, então ele começa a condensar. No que ele condensa, ele começa o ciclo de novo, retirando calor e jogando para fora. Então isso é o ciclo de refrigeração. Qual que é o motor, qual é o propulsor que faz isso ser liberado? É o compressor, né? Então, o compressor ele vai fazendo circular esse fluido refrigerante, né? Bom, então aqui, pessoal, como ele faz isso? Pela transmissão de calor. Então, aqui a gente vai ver os ciclos, os componentes do ciclo de refrigeração. Esse vídeo tá sem áudio. Não, na verdade, aqui, Sebastião, deixa eu ver só um minutinho. Esses vídeos sempre tá dando erro. Na verdade, esses vídeos aqui, Sebastião, ele é só uma musiquinha de fundo, ele não tem áudio, não tem uma narração assim. Então, deixa eu só baixar ele aqui Então tá bom. deixa eu só salvar ele aqui. Deixa eu só colocar aqui. De qualquer forma, eu coloco o áudio aqui, só para não ficar uma coisa muito sem som. Incluir o som aqui.
Então aí, o Sebastião, a gente viu aí os ciclos, né, os componentes de um refrigerador, né, de um refrigerador aí comum. Os refrigeradores mais antigos, ele tem esse condensador exposto. Hoje, os mais modernos, eles estão emplacados, eles ficam do lado de dentro. Tanto que eles ficam nas duas laterais do refrigerador. Tanto que, geral, agora fica um adesivo que falando, ó, cuidado, não encostar muito na parede, que o condensador está justamente, as aletas estão justamente nas laterais, que é onde você então consegue fazer as trocas de calor. Fica então mais eficiente do que do lado de trás, aqui na parte de trás do refrigerador. Então, isso é uma forma de aumentar a eficiência e a economia do meu refrigerador. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente tem o condensador e o compressor, né? Então, o compressor é considerado o coração aí, né? E o condensador, onde faz a troca do calor que é retirado do meio interno para o meio externo, deixando então ali os alimentos no interior, então, refrigerado, né? Bom, então, como acontece esse ciclo, né? Então, tudo inicia então pelo meu compressor, né? Então, como é que é aqui? Meu compressor, então, ele comprime, né, o fluido refrigerante, que está na forma de gás, né, um vapor, a gente chama de vapor superaquecido, né, que ele origina do evaporador. Então, ele comprime esse gás e ele chega no condensador. Então, ele está a uma alta pressão e uma alta temperatura, né? Então ele está com muito calor. Então ele retirou o calor do ambiente, né? No caso da área que eu estou refrigerando, e eu vou jogar para fora. E isso vai acontecer no condensador, através dessas aletas, né? Da troca de calor entre o meu gás refrigerante, meu fluido refrigerante e o meio. Então eu vou jogar esse calor para fora, né? Então, ao jogar esse fluido para fora, não o fluido, mas o calor para fora, então, o meu fluido refrigerante que estava numa alta temperatura, numa alta pressão, a temperatura dele diminui. Diminuiu, então ele vai mudar de estado, ele vai sair de um gás, né, de vapor, ele vai para líquido. Então ele vai passa para um líquido aqui um líquido comprimido, né? Então ele fica agora líquido sobre alta pressão. Aí agora ele passa por um dispositivo de expansão, que chama de elemento de expansão ou válvula de expansão. Para que é isso? No momento que ele chega aqui no formato de líquido, ele não chega então de uma forma rápida. Então ele vai chegar aqui de forma mais lenta no evaporador. Para que isso? Para ele conseguir então extrair o máximo de calor, que ele pegar o máximo do calor do meu ambiente que está sendo refrigerado, para então ter uma máxima eficiência de troca de calor. Então, para isso que eu uso o elemento de expansão. Então, agora ele líquido, ele vai pegar o calor, então esse calor vai aquecer o meu fluido refrigerante, onde ele vai ficar na forma de gás, na forma de vapor e recomeça todo o ciclo. Então, assim funciona o meu ciclo, né? Bom, então isso aqui fica funcionando indefinidamente? Não, hoje não, né? Hoje a gente tem os dispositivos elétricos e eletrônicos e hoje tem a tecnologia até inverter, né, em que o meu compressor ele só aciona nos momentos em que eu realmente necessito ter a circulação ali do fluido refrigerante para fazer a troca de calor. Caso contrário, ele não trabalha, né, ou ele trabalha sempre num ritmo ali que vai manter a eficiência do meu refrigerador sem aumentar a temperatura. Então, ele vai fazer isso baseado principalmente na temperatura ali que é programada, né, no chamado termostato, por exemplo, do meu refrigerador, né? Então, ele vai estar baseando esse trabalho nisso, né? Bom, se eu quero, então, meu refrigerador ali trabalhando mais frio, né, com a temperatura abaixo, ou seja, vai exigir mais do meu compressor, então ele vai gastar mais energia, menos calor, né? Então ele vai trabalhar menos, ou seja, ele vai demandar menos energia, né?
Então aqui, pessoal, tem uma animação aí do circuito frigorífico, só para ver se vai dar problema. Bom, então, pessoal, a gente viu aí, né, Sebastião, essa transmissão de calor, como eu falei, né? Pega então o fluido de um meio, retira o calor e joga ele para fora, né? Bom, a restrição de passagem, né, o tubo capilar, que ele tem essa diminuição aí de espessura, né, ele permite que ocorra então um acúmulo de fluido no condensador, né, que vai causar então esse aumento de pressão, é justamente para aumentar a pressão, né, e melhorar essa troca de calor, né? E no evaporador tem uma depressão, ou seja, entra menos fluido do que está saindo. Então, devido a essa construção, o Só, fluido fica. Oi, pode falar. vou precisar de 5 minutinhos que vamos desligar a luz aqui na rua. Vou ter que voltar mais um pouquinho. Pode ser? Tá, não, tudo bem, a gente espera. É só uns 10 minutinhos. Vamos desligar a rede de luz aqui e vamos ligar de volta. Não, não, tranquilo, fica no aguardo. Tá. O computador vai desligar. Não, não, tranquilo, eu paro aqui e a gente retoma. Ok. Obrigado. Nada.